Vamos retomar agora. Agora nós vamos fazer um botão. Vamos ir aqui para a cena de biblioteca. Aqui temos a nossa label aqui, né? Eu tenho a minha label aqui na primeira camada. Na segunda camada, eu vou adicionar um plano. Cadê? Esse plano eu vou deixar numa escala... Vou deixar esse plano numa escala de 1 por 1. Aqui está em metros, caso você não tiver com unidades mostrando aqui. Basta vir aqui na cena, propriedades da cena, e coloca aqui unidades de comprimento métrica. Aí vai mostrar aqui na visão ortográfica, onde cada quadradinho vai ser a medida mostrada aqui, né? Cada quadrado é 1 metro por 1 metro, e assim vai ser o nosso botão por enquanto. Eu vou adicionar um material nele. Intensidade de difuso no máximo, cor branca, especular 0. Vamos definir ele como shadeless, para não precisar de lâmpadas, né? Falando em lâmpadas, nessa cena aqui tem uma M, só que eu não preciso dessa lâmpada M, vou deletar ela. E vou colocar o modo de alpha dele em alpha sort. Além de ativar a transparência, diminuir todo o alpha, todo o especular, adicionar uma nova textura, abrir uma textura, abrir aquela textura que eu fiz lá no início, ativar aqui na textura o alpha, né? Já no modo de edição, apertar U e dar um reset no UV da nossa malha. E ok. Eu vou colocar o meu ponto de pivô aqui no cursor 3D. Agora tudo rotaciona como eixo o cursor 3D. Eu vou escalonar aqui no eixo X o 5. O nosso botão vai ter um tamanho de 5 por 1. 5 de largura e 1 de altura. Eu vou aqui no layout de UV Editing e vou definir os UVs corretos da minha malha. Eu vou subdividir aqui, Ctrl R, selecionar aqui no centro, pressionar 0 para ele ir para o centro. Aqui no menu, pressionando T, né? Eu vou aqui nas opções da ação que eu acabei de tomar, né? De Loop Cut, e definir como 2 cortes. Ok. Eu vou selecionar essas duas arestas aqui. Eu vou colocar o ponto de pivô no ponto mediano e vou escalonar no eixo X para deixar mais ou menos assim. Ok. Agora eu vou selecionar tudo, apertar U, resetar as coordenadas de UV. Agora eu vou escalonar, deixar mais ou menos aqui do tamanho do quadradinho. Colocar no modo de seleção de faces. Agora eu posso selecionar a face que eu quero editar. Essa face em específico eu vou escalonar no eixo X para eu pegar apenas as arestas de cima e de baixo da imagem, né, no caso. E as demais, as outras duas aqui, eu quero apenas uma das arestas. E ok, parece que temos um botão válido. Eu vou voltar aqui para o layout padrão. Parece que eu esqueci aqui de definir a opção Object Color. Eu vou dar uma olhadinha aqui, se eu alterar a cor e a transparência do nosso botão, funciona. O alpha também, ótimo. Nós vamos utilizar agora essas opções aqui. Primeiramente, deixa eu também renomear aqui os blocos de dados. E por fim, adicionar a um grupo. Vou adicionar um novo grupo aqui, vai se chamar GUI Button. Nosso botão vai ter uma label por cima dele, porém, nós vamos fazer isso depois. Por agora, nós temos que nos concentrar num outro aspecto. Esse aspecto é o de comportamento de widget. Nós poderíamos fazer uma lógica para o botão e depois na próxima aula fazer a mesma lógica para o checkbox, porém, facilita muito mais para a gente utilizar a mesma lógica para todos eles. No caso, apenas para esse comportamento em comum que eles têm. No caso, quando você passa o mouse por cima, ele muda de cor e tal. Vamos adicionar aqui no nosso botão. Aliás, nós não alteramos o método de física dele, né? O tipo de física dele. Ele continua sendo estático. Nós vamos adicionar aqui o Collision Bounds nele de box. Vamos definir a origem para a geometria. Colocar aqui como Bound Center. Ok. Com esse tipo de física, o nosso botão vai poder detectar que o mouse está por cima dele. Vamos adicionar aqui dois sensores de mouse. Um vai se chamar LMB, de Left Mouse Button, né? E vamos ativar um tap nele. E vamos nomear o outro apenas de Over. Não, Mouse Over. E o tipo dele vai ser Mouse Over. Ok. E desse, logicamente, é o botão esquerdo do mouse. Eu vou ligar ambos os sensores num controlador Python, no modo de módulo, e adicionar um ponto de entrada aqui com uma nova função que nós não criamos ainda, mas vamos criar. Essa função vai se chamar Widget. Essa função widget, ela vai conter apenas a funcionalidade do mouse passando por cima do nosso botão. E ela vai ser compartilhada com outros botões que se comportam da mesma forma, né? Como é o caso do checkbox e do controle de range, que todos esses três controles, quando você passa o mouse por cima, ele muda de cor e tal. Agora vamos adicionar por último apenas uma propriedade aqui,
que depois eu explico para que essa propriedade vai servir, mas vai ser muito útil. E nela nós vamos colocar o tipo. O nome da propriedade vai ser o tipo do widget atual. Pode ser de qualquer tipo, nós não vamos usar esse tipo aqui, nós só precisamos do nome da propriedade aqui. Vamos agora no editor de texto e para o nosso script GUI. Eu vou minimizar tudo isso aqui. Aliás, eu posso reaproveitar esse script da label, parte dele, né, pelo menos. Eu quero até aqui. Vou adicionar o nome da nossa função, widget, né? Vou adicionar, duplicar aqui a linha e colocar os nomes dos sensores de acordo, né? Ok, a nossa lógica aqui vai ser o seguinte, se o mouse estiver sobre o botão e o botão esquerdo do mouse não estiver sendo pressionado, a segunda lógica é, se o mouse estiver por cima do botão e o botão esquerdo do mouse estiver sendo pressionado, aí executaremos outra coisa. E por último, será se o mouse não estiver por cima do botão e o botão esquerdo não estiver sendo pressionado. Tem essas três possibilidades, né? Por enquanto nós vamos adicionar apenas umas mensagens de print, mostrando apenas o status atual. Ok, vamos testar aqui e ver no console o resultado das mensagens. Aliás, se nós pressionarmos aqui o botão vai sumir, né? Nós precisamos... Aliás, eu percebi aqui que, mesmo com o nosso objeto chamando endObject, ainda assim ele termina todo o script antes de fato, ele parar de executar. Por isso que ele printou aqui hovering. Para evitar isso, logo após nós finalizarmos o objeto, nós damos apenas um return. Aí a nossa função vai ser finalizada por aqui. Aí ele não vai executar o resto do script. Aliás, nós não fizemos isso também aqui na nossa label, né? Aqui na label, if your group object is known, aí damos um return. Ok, vamos executar aqui. Ok, não printou nada. Vamos agora na nossa cena. Temos aqui a nossa label, né? Nossas labels, aliás. Vamos adicionar uma nova instância de grupo do GUI-button. Ok. Eu vou deixar ele com tamanho 6, na verdade, que aqui ele tá com 5 quadrados, ele não centraliza direito, né? Deixa eu só executar aqui primeiro. Perceba, eu passo o mouse por cima, aí ele printa hovering. Quando eu tiro o mouse, ele mostra not hovering. Se eu clico ou faço qualquer coisa sem o mouse estar por cima do botão, ele mostra not hovering. Aí quando eu estou com o mouse por cima do botão, aí ele mostra hovering, e se eu clico com o mouse em cima do botão, ele mostra clicked. Vamos voltar aqui na biblioteca, eu só vou dar uma escala aqui no nosso... E devido à escala que eu dei, vou ter que novamente mandar a origem para a geometria. E ok, voltar aqui para a cena. Vemos que ele está funcionando como deveria, né? Os nossos prints estão demonstrando que ele está funcionando como foi programado. Agora nós precisamos definir o comportamento do widget. Esse comportamento aqui é bem simples, é só seguir as mensagens. Por exemplo, quando o mouse estiver por cima do botão, ele vai ter uma cor. Quando ele não estiver com o mouse por cima do botão, ele vai ter outra cor. Quando a gente clicar, ele vai piscar em uma outra cor. Nós vamos adicionar aqui no início, onde nós adicionamos essas constantes das cores das labels. Eu vou basicamente duplicar ela aqui, porém eu vou alterar os nomes. Chamar aqui de widget colors e nomear as cores de acordo com os estados. Esses estados são... Ok, temos essas três cores para os três status. Basicamente, nós vamos definir a transparência aqui. Quando o mouse não estiver por cima do botão, ele vai ter metade da transparência e a cor branca, né? Quando o mouse estiver por cima, ele vai ficar com a transparência completa e também na cor branca. E quando nós clicarmos, ele vai ficar na cor vermelha, com a transparência completa também. Nós poderíamos definir essas cores apenas numa variável ou definir diretamente lá embaixo no script, mas caso nós quisermos trocar essas cores, fica muito mais fácil nós deixarmos padronizado com constante sempre no início do script e tal. Aí quero alterar as cores da minha interface de usuário. Aí eu já sei onde elas estão, não preciso pesquisar no script, né? Vamos voltar ali na nossa lógica. Agora temos as opções aqui. Quando o mouse estiver por cima do botão, nós definiremos cor do objeto atual para widget colors hover, isto é, quando ele estiver por cima, né? Quando o mouse não estiver por cima e não estiver clicando, ele ficará com a cor normal. E por fim, quando o mouse clicar no botão, nós definiremos a cor como a cor de clique. Ok, vamos ver aqui como está funcionando a nossa lógica. Passamos o mouse por cima. E ele muda de cor. Iniciando novamente aqui, percebemos que a cor dele, ao iniciar, ela não está transparente, que o mouse não está por cima do controle, né? E apenas quando nós colocamos o mouse por cima e tiramos, que ele de fato atualiza isso, né? Vamos voltar aqui na nossa cena de biblioteca, vamos adicionar aqui um sensor always. E apenas um sensor always, sem pulse mode, sem tap, sem nada. Isso vai fazer essa lógica ser iniciada automaticamente, né? Veja, eu estou com o mouse fora do botão, pressionar P.
Aí estamos agora com o botão já com a transparência, de o mouse não estar por cima dele. Eu coloco o mouse por cima, aí ele fica com a transparência 100%. Tiro, diminui. Quando eu clico, ele deveria ficar vermelho. Na verdade, ele fica vermelho, porém, para um quadro muito rápido. Isso devido, muito provavelmente, ao nosso tap, né? LMB, vou tirar o tap, vou testar novamente. Quando eu clico, aí ele fica vermelho enquanto eu estou clicando. Tá funcionando muito bem. E ok, esse é o nosso comportamento padrão de widget. Agora nós precisamos fazer com que a lógica desse botão rode quando nós clicarmos nele. O que nós faremos aqui? Nós basicamente vamos passar o controle do controlador para outra função. O controlador está aqui na função widget. Quando nós detectarmos um clique no botão, nós vamos chamar uma função que corresponda ao widget específico que estamos trabalhando. Como nós detectamos o widget? Através dessa propriedade que adicionamos aqui, button. Nesse caso aqui é um botão, mas no próximo widget ele vai utilizar a mesma lógica aqui, porém vai ser uma propriedade checkbox que ele vai ter. Aí, devido a essa propriedade checkbox, ele vai chamar uma outra função diferente que vai gerenciar o comportamento específico do widget. Aí nós reaproveitamos a mesma lógica em comum que eles têm, mas chamamos outra função para fazer lógicas distintas. Vamos voltar aqui na cena do nosso grupo. Nós vamos aqui criar uma nova função. Essa função vai se chamar apenas button. E como argumento ele vai receber apenas o próprio controlador da função. Ok, aqui nessa parte em que já detectamos que o mouse está por cima do botão e o mouse está clicando com o botão esquerdo, aí nós não precisamos fazer essa checagem toda aqui de novo dentro dessa função do botão, né? Vamos agora verificar qual é a propriedade que temos no objeto, né? Se button in on, apenas chamamos button. Aí será o mesmo com checkbox, o mesmo com range. Agora vamos nos concentrar, aliás, vamos ver se está funcionando tudinho, né? Vou colocar um print aqui. Ok, quando clicamos, ele executa a função button. Agora, diferente da label, nós não vamos precisar daquele monte de propriedades que definem o comportamento da label, né? Aqui nós só precisamos de uma propriedade, que vai ser command. Apenas isso, comando. E esse comando vai ser uma propriedade string e a lógica da propriedade command vai ser semelhante à da propriedade label, da nossa label, né? Ela vai ter aqui 3 possibilidades que vamos adicionar. Uma delas vai ser sem prefixo nenhum, isso é, se eu digitar aqui hahaha, o nosso comando padrão vai ser enviar uma mensagem com o sujeito, né, da mensagem, hahaha, apenas isso. A segunda opção é, caso nós começarmos com um sinal de maior, aí vai ser semelhante à nossa lógica de label. Aí nós podemos executar alguma função específica, tipo bge.logic.endgame. Aí aqui vamos poder fechar o jogo apenas clicando nesse botão aqui. E a terceira opção, que como estamos falando de interface de usuário, e uma das funcionalidades mais básicas de interface de usuário podemos nos movimentar através de menus em diferentes telas, uma funcionalidade bacana é poder mover a câmera pela cena. Aí então verificaremos também se a nossa propriedade command iniciar com um colchete, nós definiremos a posição da câmera da cena atual para a posição especificada. Apenas isso. Aí temos essas 3 possibilidades. Vamos começar com a mais fácil, que é apenas a da mensagem. Porém, para a mensagem vai ficar no else. Vamos iniciar aqui com as checagens. Primeiramente, temos que verificar se o objeto de grupo contém a propriedade, né? Aliás, verificar se command in group, aí seguimos adiante. Agora verificamos o primeiro caractere de command, group. Se o primeiro caractere da propriedade command do objeto de grupo for igual a um colchete, faremos uma lógica. Se não, se o primeiro caractere de command iniciar com um sinal de maior, aí outra lógica. E por fim, temos um else, que é se ele não iniciar nem com colchete, nem com um sinal de maior. Qualquer outra coisa será apenas on.sendMessage group command. Bom, agora tentamos fazer a primeira opção aqui. Primeiro de tudo, vamos definir aqui position é igual a on.scene.activeCamera.wordPosition. Isso faz a gente definir uma posição padrão aqui, né, que a câmera vai ter. E agora nós tentamos dar um eval na propriedade command, que é de sempre, try. E por fim, definimos câmera, aliás, on.scene.cameraAtiva.wordPosition. Aliás, vamos diminuir toda essa linha, vai ser câmera é igual a câmera ativa. Ok, vamos substituir tudo isso aqui, apenas câmera. Câmera.wordPosition é igual a apenas position.
Ok, aqui tá bem simples de entender. Se iniciar com colchetes da propriedade command, nós definimos uma posição inicial da câmera, que vai ser a própria posição da câmera, isso é, ela não vai se mover, em qualquer caso de erro, né? Agora tentamos dar um eval na propriedade command, esperando que ela seja um vetor válido para posição. Definimos para a propriedade posição. Caso der algum erro, aí ele apenas printa que a posição da câmera dada na propriedade command não é válida, e mostra aqui a propriedade imputada. E por fim, definimos aqui a posição global da câmera, como tanto a posição obtida através do eval, quanto, caso der algum erro nessa posição do eval, temos já uma posição padrão aqui. Aí definimos a posição da câmera. Vamos ver se está funcionando. Definimos aqui uma posição de câmera, né? Essa posição vai ser x0, y0, z5. Ok, vamos testar aqui. Cliquei, aí a câmera desceu, porque aqui estamos com a câmera em cima da tela, numa posição de 20 metros acima do Z0, né? Então, se definimos aqui a posição para 5, aí então descemos, né? Na verdade, descemos na câmera. Eu defini aqui para 5, andamos pro lado. Ok, temos aqui funcionando a nossa posição de câmera. Aliás, o nosso caractere pode ser tanto um colchete quanto um parêntese, né? Então vamos colocar a lógica do in, se o primeiro caractere estiver na tupla com um colchete ou com um parênteses. Ok, vamos ver aqui. Cliquei, moveu em 5, com um colchete. Cliquei, moveu em 5, com o parêntese. Tá funcionando das duas formas. Ok, tá funcionando essa parte da posição da câmera. Agora vamos aqui no envio de mensagem, só para ter certeza que tá funcionando, eu vou apenas printar um. E aqui na nossa instância de grupo, aliás, na instância de grupo não, aqui no nosso timer, veja que eu vou agora enviar uma mensagem. Essa mensagem vai ser kill timer. Ok, vai ser delete timer. Isso significa que quando o nosso timer aqui receber uma mensagem, nosso objeto de grupo aqui do timer, que é uma label, que não tem nada a ver com o botão daqui, mas nós vamos colocar uma lógica aqui de mensagem. Uma lógica que quando nós clicarmos no botão, nosso timer vai ser deletado. Aqui, um sensor de mensagem com a mensagem delete timer, um atuador para finalizar o objeto. E ok, vamos testar aqui. Coloquei o mouse por cima, cliquei. E o timer foi deletado, simplesmente porque nosso botão envia a mensagem delete timer e o nosso timer recebe a mensagem. Assim podemos fazer a nossa interface de usuário conversar com outros elementos da cena, né? Na cena, no jogo em geral, até porque as mensagens elas não estão presas apenas à cena atual. Ela pode ser enviada para qualquer cena no jogo. E bom, agora só falta nós terminarmos a parte do comando. Aqui vemos aqui na nossa lógica que podemos executar um comando quando o primeiro caractere for o sinal de maior. Porém, muitas vezes nós queremos executar mais de um comando ao pressionar o botão, né? Nós podemos fazer isso de uma forma bem simples. Eu vou criar uma variável aqui, essa variável vai se chamar command. Ela vai ser igual a groupCommand.replace, substituir todos os sinais de maior por nenhum. Ou seja, vamos remover o sinal de maior. E vamos tentar executar o comando. Ok, essa lógica já deve funcionar. Vamos tentar aqui, vamos colocar um comando. O comando vai ser só print on. Apenas isso. Vamos ver se funciona. Cliquei e ele mostrou no console. Ele printou um on. Porém, se eu quiser executar mais de um comando, eu posso fazer uma forma aqui em que eu separe os comandos por algum caractere. Aí eu separo cada comando por um caractere, por exemplo, pipe. Pode ser qualquer caractere, pode ser uma barra, pode ser ponto e vírgula, qualquer caractere. Eu gosto do pipe. No caso, perceba, espaço, pipe, espaço. Esse aqui que é o separador, não só o pipe, não só o caractere de pipe, mas espaço, pipe, espaço. Vou printar aqui, câmera. Ok. Em teoria, nós devemos executar dois comandos aqui, print on, aí depois ele executa print câmera. Vamos testar aqui, alterando essa lógica. Em vez de command, eu vou chamar de commands, e logo após eu sumir com o caractere de maior, eu vou dar um split nos caracteres de espaço, pipe, espaço. Eu vou comentar isso aqui e eu vou apenas printar commands. Vamos ver se temos uma lista. Printar aqui, cliquei. Temos uma lista aqui com exatamente os comandos que nós queremos executar, né? Que é o print on, aí depois ele vai e dá print câmera. Agora, basta fazer um loop por dentro dessa lista commands, né? Que é resultado do split. For command in commands. Aí executamos um comando, ou dá um erro no comando, passamos para o próximo. Tentamos executar o comando, e assim por diante, até executar todos os comandos da lista. Caso houver um comando só, o split não vai funcionar. Aí ele simplesmente vai manter a string da mesma forma que estava antes. E vamos testar aqui, reproduzir o jogo, eu cliquei, aí ele dá print on, depois print câmera. Aí temos aqui, ele printa o objeto atual, depois printa a câmera. Vamos testar agora com apenas um comando, né? Cliquei, aí apenas um comando. Está funcionando um
ou vários comandos. Posso colocar quantos comandos eu quiser aqui, separados por espaço, pipe, espaço. E, por fim, podemos adicionar uma label ao nosso botão. Basicamente, eu vou aqui na minha biblioteca, né? Vou na camada 1, tenho aqui a minha label. Eu vou dar um Shift D nela, mover para a segunda camada. E temos aqui a minha label, né? Eu vou renomear ela, só para comodidade mesmo. E, principalmente, vamos adicionar ela a mais um grupo. A mais um grupo não, porque eu dupliquei a label, né? Eu vou remover esse grupo original dela e vou adicionar ela ao grupo GUI Button. Eu vou deixar ela com uma cor padrão preta, já que o botão é branco, né? Vamos testar aqui na cena. Reproduzir o jogo. Temos aqui, não tem texto algum, né? Eu vou adicionar uma nova propriedade chamada Label. Lembra que a nossa lógica de Label ainda está na cópia da Label que nós fizemos, né? Que é um Always. Aí temos aqui, e ela funciona exatamente igual a Label aqui da primeira camada, que vimos na aula passada, né? Porém, nós adicionamos ela junto ao grupo do nosso botão. Então nós podemos adicionar propriedades misturadas entre elas. Por exemplo, temos aqui a propriedade Command, é apenas do botão. Mas podemos adicionar a propriedade Label, que concerne apenas ao objeto label, participante à mesma instância de grupo, né? Eu vou testar aqui o valor, colocar hahaha, reproduzir o jogo. Temos aqui o botão com haha. Podemos melhorar essa label. Não fizemos na aula passada a centralização de texto, né? Mas vamos adicionar uma propriedade aqui chamada center. Ela vai ser uma propriedade do tipo inteira e vai centralizar em, não sei, talvez 15 caracteres. Talvez até menos que isso, 10 caracteres, 12. Agora, talvez teríamos que aumentar o tamanho do botão, né? Mas deixamos isso para depois. Vamos aqui na nossa label novamente. Isso é coisa da aula passada, mas é algo rápido de fazer. Simplesmente adicionamos aqui uma nova checagem. Se center in group, definimos final text é igual a final text.center group center. Ok, aí vamos centralizar o nosso texto final de acordo com o número de caracteres que definimos na propriedade center. Vamos testar aqui. Funcionou, estamos com o texto centralizado. É apenas essa label aqui, apenas essa label do botão que tem a propriedade center, então podemos deixar ela aqui. No caso, eu acho que precisamos de 10 caracteres, 11, entre 10 e 11 caracteres. Basta movermos aqui um pouquinho ela. Vamos testar. 11, 10 caracteres, e temos aqui ela centralizada. Temos o nosso botão com uma label, e no caso a label foi reaproveitada, né? Esse reaproveitamento de recursos que fizemos agora com a label e vamos fazer agora com os próximos controles, que vão usar também a função widget, também teremos outras labels, também usando a mesma lógica. Esse reaproveitamento de recursos é o que chamamos de modularidade, né? Que no caso seria a interface modular, tem como preceito você reaproveitar ao máximo todos os recursos aqui com o mínimo de material possível. E para finalizar, vamos deixar aqui com algum valor mais sugestivo. Vamos aqui na nossa linguagem, temos aqui LBL quit. Vamos aqui copiar aqui um valor. A nossa label vai ser LBL quit. Funcionando aqui. E o nosso comando do botão simplesmente será... Bom, como pode ver aqui, o valor é print exit in game. Aí temos um espaço, pipe, espaço e bge.logic.endgame. Então vamos printar uma mensagem de saindo do jogo e em seguida vamos executar a função que faz o BGE ser encerrado. Vamos testar isso aqui. Temos aqui a label do quit. Se eu clicar, sai do jogo. Testar novamente. Cliquei. Aí ele printa aqui saindo do jogo e ele sai do jogo. E esse é o nosso botão de comando. Na próxima aula nós vamos falar sobre checkbox, que é aquele botão de ativado e desativado. E nos veremos na próxima aula. Até a próxima!